Olha só que interessante. Vamos explorar uma perspectiva sobre a guerra que é, assim, totalmente inesperada e que vem de um clássico da literatura. E se prepare, porque a visão que o inferno tem de um conflito global, nossa, é muito diferente do que a gente costuma imaginar. Então, vamos direto ao ponto, né? A pergunta que não quer calar é essa. Uma guerra mundial com todo aquele sofrimento, todo aquele caos, não seria, assim, o paraíso para um demônio? Quer dizer, à primeira vista, a resposta parece óbvia, né? Claro que sim. Pois é, mas e se a resposta for um sonoro não? Na obra dele, C.S. Lewis apresenta uma lógica diabólica que, olha, vira essa ideia de ponta cabeça. E de onde vem essa ideia? Vem de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Para quem não conhece, o livro basicamente é uma troca de cartas entre um demônio, chefão, um burocrata do inferno chamado Fitafuso e o sobrinho dele, o Vermebile, que é um diabinho estagiário, sabe, um tentador novato. Então, imagina a cena. A história começa com o Vermibile, o novato, super empolgado. Tipo, eufórico mesmo. Por quê? Porque estourou uma guerra na Europa. E ele pensa, pronto, agora meu trabalho ficou moleza. O tio dele até diz que o sobrinho tá bêbado de alegria com o sofrimento das pessoas. Só que o tio Fitafuso, que é mais experiente, chega aí, pá, joga um balde de água fria nesse entusiasmo todo. Ele basicamente precisa dar uma aula para o sobrinho, sabe? Explicar a diferença entre o que é uma diversão de momento e o que é o verdadeiro objetivo deles, a estratégia de longo prazo. E aqui a gente vê bem essa diferença. Para o diabinho novo, o Vermebil, a graça da coisa tá ali, no imediato. O medo, a dor, a confusão das pessoas. Mas o Fitafuso puxa a orelha dele e lembra: ei, o prêmio de verdade, o nosso grande objetivo, é garantir a alma da pessoa para sempre. Todo o resto é só distração. Nossa, e essa citação do Fitafuso resume tudo perfeitamente. Ele diz que uma alma capturada é um cálice de desespero que eles podem beber quando quiserem. Ou seja, a dor do momento é só um petisco. A alma condenada é o banquete eterno. Por isso que ele fala para o sobrinho, primeiro o trabalho, depois a diversão. Então, aqui a gente chega no ponto central do argumento. Presta atenção. Longe de ser um presentão, a guerra, na verdade, cria um monte de problemas estratégicos para o pessoal lá de baixo. Essa tabela aqui resume bem o dilema deles. Do lado dos prós, claro, tem o sofrimento imediato, a crueldade, coisas que eles adoram. Mas olha só os contras, são muito mais pesados. A guerra pode fazer com que os humanos foquem em causas maiores, pode acabar com o apego às coisinhas do mundo e pode até preparar as pessoas para morrer, um desastre para os planos deles. Tá, mas como assim a guerra pode atrapalhar? Vamos entender melhor cada um desses pontos. O Fitafuso fica se lamentando de como a guerra, no fim das contas, pode dar uma vantagem para o inimigo, que para eles é Deus, claro. O primeiro grande problema para eles, a guerra faz as pessoas pararem de olhar só para o próprio umbigo. De repente, elas não estão mais preocupadas com as picuinhas do dia a dia. Elas começam a pensar em coisas como pátria, liberdade, justiça, causas que são maiores do que elas mesmas. E essa parte aqui, então, deixa o Fitafuso maluco. Ele reclama que o inimigo é injusto. Por quê? Porque ele valoriza o sacrifício sincero, mesmo que a pessoa esteja lutando por uma causa que, na visão de Deus, seja errada. O simples fato da pessoa se doar por algo que ela acredita ser maior já é uma derrota para o inferno. É inacreditável na visão dele. O segundo problemão, a mortalidade. Em tempos de paz, é super fácil fazer as pessoas viverem como se fossem eternas, né? Esquecem que um dia vão morrer. Mas na guerra, acabou essa ilusão. A morte tá ali, batendo na porta o tempo todo. E aí que tá o pulo do gato. A maior arma deles é o contentamento com a mundanidade. Sabe, manter as pessoas presas nas preocupações do dia a dia, no trabalho, nas contas, nos pequenos prazeres. Com a guerra, essa arma perde quase toda a força. Ninguém fica muito preocupado com uma promoção no trabalho quando uma bomba pode cair na cabeça a qualquer momento. Isso tudo leva ao que para eles é o pior cenário de todos, a morte preparada. Pensa bem, num campo de batalha todo mundo sabe que pode morrer. E se a pessoa for religiosa, o que ela faz? Ela se prepara espiritualmente. Ela pode morrer em paz com o inimigo. Pro Vermibile, o chefe dele, isso é uma catástrofe, uma perda total. Ok, então se morrer na guerra de forma consciente e até heróica é um desastre para os demônios, qual seria, então, a morte ideal na visão deles? Fitafuso descreve o cenário perfeito e é bem diferente. E olha só que sinistro. A morte ideal não tem nada de violência. Pelo contrário,
É numa casa de repouso cara, cercada de médicos e enfermeiras que ficam mentindo, dizendo que tudo vai ficar bem. O paciente acredita que a doença é só uma desculpa para ser mimado, para ser egoísta. E o mais importante, ninguém conta para ele que o fim está próximo. Ele é mantido na ignorância até o último suspiro, sem chance de se arrepender, sem chance de se preparar. Essa, sim, é a grande vitória do inferno. Isso tudo nos leva a uma última provocação, né? Seguindo essa lógica do fitafuso, talvez o campo de batalha mais perigoso não seja o que tem barulho de bomba e tiro. Talvez seja um quarto de hospital silencioso, onde a verdade sobre a vida e a morte é escondida debaixo do tapete. Fica aí a reflexão sobre quais são as verdadeiras batalhas que a gente enfrenta.